Alvarenga. Eu estou aqui para apresentar uma palestra com esse tema de dores e postura no dia a dia. Esse é um tema que afeta muita gente, mas não é de hoje, já é um problema antigo. Se a gente for perceber durante a nossa evolução, o que vai acontecendo? Problemas que vão se arrastando ao longo dos anos. Então, o que antigamente a gente sofria em relação à parte do trabalho, em relação à nossa postura corporal? Antigamente, na época pré-revolução industrial, as atividades eram mais agropecuárias. Então, as pessoas utilizavam mais o corpo como ferramenta de trabalho para desenvolver não só essas atividades agropecuárias, mas também desenvolver também o movimento do corpo. Isso tornava essas pessoas mais saudáveis. Além do que, eles também não tinham alimentações tão processadas como hoje em dia, então eles comiam alimentos mais crus e vegetais, então eles conseguiam ter mais saúde. Depois da Revolução Industrial, quando começou a mudar as atividades por causa do capitalismo, né, então atividades que se demonstravam exigir muito do corpo humano eram atividades industriais, a utilização de maquinarias, né, trabalho manual e repetitivo, e muitas vezes nessa época não se tinha algum cuidado em relação também à sobrecarga. Então nas indústrias era muito comum os profissionais, os funcionários sofrerem de alterações do corpo devido a essas sobrecargas que a própria indústria exigia deles, né? Além com isso, também as pessoas sofriam também com uma certa má alimentação, porque mudou muito a rotina de trabalho. Então começou a vir os alimentos mais processados, os alimentos com conservantes, né? Então começou nessa época já as pessoas apresentarem menos saúde. Se a gente for pensar, o problema de antigamente ainda continua hoje. O problema atual tem sido a postura em relação à tecnologia. A gente sabe que nesse período que a gente vive com o desenvolvimento tecnológico, realmente ajudou muito o ser humano, mas em relação ao corpo, a gente acabou por não acompanhar esse desenvolvimento tecnológico. As pessoas passaram a ficar mais sedentárias, porque com o uso das telas, dos dispositivos eletrônicos, elas gastam muito tempo. E se a gente for pensar, não é só o tempo em termos de trabalho, mas as pessoas usam dispositivos eletrônicos também em casa, nas escolas, nas universidades. Então, resumindo, as pessoas usam basicamente mais de que 8 horas por dia, o que torna as pessoas mais viciadas, né, e extrapolam essas utilizações, deixando elas mais sedentárias e, porventura, um pouco mais com excesso de peso ou sobrepeso, né? Então, o que acontece? Nesse período atual, um dos problemas é essa sobrecarga relacionada à atividade intelectual aos exercícios repetitivos, porque o uso de dispositivos eletrônicos, a gente precisa não só utilizar a nossa mente, o nosso campo de visão, mas também o nosso corpo, seja nas posturas, seja para utilizar algum equipamento, seja no computador. Então, a gente passa muitas horas. Então, tudo isso com uma alimentação também que ainda não é bem regulada, ou a hora que a gente gasta muito tempo no trabalho, tem poucas horas para fazer a alimentação bem feita, então a gente acaba comendo ultraprocessado. Isso se traduz em também menos saúde. Então, vim trazer esse tema, que é um tema muito interessante, porque com esse desenvolvimento tecnológico, a gente observa que o corpo humano não está evoluindo da mesma maneira. Então, o que isso acaba por influenciar? Influencia na postura, na saúde em geral, a inatividade, como disse, né, o sedentarismo, os distúrbios gastrointestinais. Uma passada rápida é que as pessoas que passam muito tempo sentadas na frente do computador acabam apresentando também esses distúrbios gastrointestinais, seja de estômago, seja de intestino, e também cardiopulmonares, porque a gente fica passando muito tempo sentado, isso atrapalha a nossa respiração e, consequentemente, a parte cardíaca, a frequência cardíaca. Os distúrbios alimentares, e um dos fatores que tem influenciado muito é a parte psicológica e psiquiátrica. A gente sabe que o nosso corpo e a mente tem uma ligação extremamente importante. À medida que a gente perde um pouco vamos dizer, desse equilíbrio entre corpo e mente, a gente acaba por sofrer não só de doenças físicas, mas também de alterações psicológicas e eventualmente até psiquiátricas. Então, uma questão para se pensar, eu chamo todo mundo a atenção para a gente pensar que as dores de antigamente coincidem com as dores de hoje. Os antigos tinham algumas dores relacionadas ao movimento, mas hoje a gente sofre das mesmas dores, basicamente, só que sem movimento, como dos antigos. Então, as mesmas dores que os mais velhos apresentavam, os jovens hoje em dia também apresentam.